Bom, também né, queria agradecer ao professor Tiago Mota e a professora Sandra Leite pelo aceite da participação aqui no CEP, né, para esse convite. Eu contextualizei também esse momento que nós estamos, né, de pensar e aprimorar o CEP em pesquisas, pensando as questões envolvidas em ciências humanas. Então, o professor Tiago Mota é professor do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, e é um cientista cognitivo, é linguista, então é um parceiro aí de área, né, de pesquisa. A professora Sandra Leite é da Faculdade de Educação, da Unicamp também, e eu acho que não vou me estender mais nas apresentações das suas pesquisas e áreas, vou deixá-los apresentar aquilo que vocês acharem pertinente, e já passo a palavra para vocês. Bom, obrigado então, Fernanda. Não, e realmente, considerando que a apresentação é sobre a experiência no comitê de ética, eu realmente não sei o quanto essa questão de o que a gente faz é tão importante assim, né? Óbvio, tem uma noção de que área a gente está, é legal, mas o que a gente faz especificamente realmente talvez não seja tão importante, né? Bom, então eu agradeço também o convite, assim, a gente adora falar sobre comitê de ética, a gente estava comentando aqui em off também, antes de começar a gravar de novo, né, que faz algumas semanas a gente ficou até meia-noite, quase meia-noite, numa conversa, numa aula no mestrado profissional, e eu acho que é legal essa troca também, porque a gente aprende muito, sabe, também, então... por mais que a gente tenha experiência, é sempre legal para aprender mais coisas, para ver quais são novas dúvidas, e de repente repensar um pouco o que a gente faz também, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui na Unicamp é ir nas unidades e tanto para explicar o que é o comitê de ética, a importância, naquela ideia também da Conep de a gente atuar no convencimento, né, de que é importante passar por as pesquisas passarem pelo comitê de ética, especificamente na área de humanas, é que agora aqui na Unicamp é obrigado por questão de sistema, então Bom, é obrigado no sentido mais de orientação mesmo da PRP para qualquer pesquisador, mas se for para um aluno, ele não consegue, por exemplo, homologar a defesa, esse tipo de coisa. Então, passou a ser obrigatório aqui, o que também acabou aumentando bastante a nossa demanda, principalmente agora nesse final de ano. E aí a gente costuma ir nas unidades para explicar essas coisas todas, para explicar, fazer uma sensibilização sobre a importância do comitê de ética, explicar um pouquinho da burocracia também, para ficar um pouco mais fácil. E constantemente a gente as pessoas fazem mais perguntas e que a gente vê quais são as especificidades realmente de cada área. Então, por exemplo, a gente tem toda essa questão de sigilo e privacidade, mas quando a gente foi no Instituto de Artes aqui, eles fazem muita coisa, assim, entrevista com artistas, com gente que quer ser conhecido mesmo, que quer se mostrar. Então, assim, a gente já olha os projetos do Instituto de Artes com um olhar bem diferente do que a gente olha para os outros, porque nas pesquisas deles já é mais normal, né? Eles preferirem, inclusive os participantes preferirem, né? Ser identificados, né? Então, eu acho que essa questão de ir nas unidades, de ir nos cursos e entender quais são as especificidades de cada área, eu acho que isso é bastante enriquecedor e conversar com outros comitês de ética mais ainda, né? Bom, você ainda quer falar algumas palavras iniciais também? Depois a gente continua. Sim, bom, em primeiro lugar, agradecer, né, pelo convite. Como o Tiago já mencionou, né, a gente gosta de falar do Comitê de Ética, né, então é um prazer. Bom, eu concordo com o Tiago, né, eu sou da Faculdade de Educação, e acho que o que vale complementar, né, que a Faculdade de Educação é a faculdade que tem um grande número, né, de submissões ao comitê de ética, que envolve muitas pesquisas com escola, né, com crianças, com pais, professores. Então, essa é uma demanda grande que o comitê tem, e a gente precisou
trabalhar bastante, né, nessa formação, né? Acho que o Tiago já deu essa ênfase desde que o Comitê de Ética se separou. Uma das nossas questões é essa de ir, né, fazer a formação nas unidades e nos institutos. E outra questão também, a gente trabalhou também uma formação com os próprios pareceristas, né? Porque também tem as dúvidas dos pareceristas, né? Embora o nosso comitê seja composto, né, obviamente, por pessoas da área, né, das ciências sociais e humanas, ainda assim, né, o Tiago trouxe o exemplo, né, da própria Artes. A gente também fez um trabalho com os pareceristas de trabalhar essas dúvidas. Então, o que é a pesquisa na Artes, né? Na Faculdade de Educação, a gente tem no programa de pós uma característica interessante, que são os pesquisadores, né? Que são surdos, né? E aí a questão do português é o segundo idioma, e aí às vezes a gente tinha algumas questões dos pareceristas que não entendiam bem a escrita, né? Dos documentos, dos protocolos, né? Não conseguiam entender o que eles consideravam, por exemplo, erros gramaticais, erros de português. E aí a gente fez, né, a título de exemplo, como trabalho, trazer uma especialista no comitê de ética para conversar com os pareceristas, explicar o que era esse programa, a importância desse aluno, né, ter a autonomia de escrever o seu projeto, e esse entendimento de que, né, o português, no caso, é a segunda língua, né? Então, como em outros casos também acontece, você vai encontrar algumas dificuldades, né, na hora da escrita. Mas, basicamente, para concluir, a gente tem, né, ao longo desse tempo do Comitê de Ética, trabalhado na questão de desmistificar, né, que o Comitê de Ética está na vida do pesquisador somente para criar um problema enorme na pesquisa dele, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é ouvir esse pesquisador, trabalhar com esse pesquisador, tirar as dúvidas, e a gente tem tentado fazer isso da melhor forma, né? Claro que temos muito ainda, né, Tiago, que melhorar, mas é A isso. gente tem 3 anos agora, então ainda Sim. estamos bem no início do caminho. Bom, Fernanda, quer falar alguma coisa? Vocês têm 3 anos da composição do Comitê de Ética em Ciências Humanas, é isso? É isso. Explicando um pouquinho melhor, né? O que acontece é que aqui na Unicamp a gente tinha um comitê central aqui do Campus Campinas, que também atendia o Campus Limeira e tal, e tem o CEP de Piracicaba. E, enfim, então era tudo concentrado no mesmo lugar, um CEP gigante. Pelos treinamentos da Conep, eu fiquei sabendo que o da Unifesp, se eu não me engano, ou é o da Unesp, não sei, tem um que é o maior do Brasil e esse geral da Unicamp era o segundo, né? Que parece que esse primeiro recebe uns 6.000 protocolos por ano e o da Unicamp recebia uns 2.000, né? E e aí o que aconteceu foi que, bom, tinha muita dúvidas e reclamações, até porque a gente, né, o pessoal das humanas não tinha tanta essa cultura, né, como outras áreas já estão acostumados, né, submeter pesquisa para o CEP. E esse CEP criou meio que um subcomitê dentro do comitê geral. Então, quando eu entrei aqui na Unicamp em 2016 ainda, então foi bem no início, eu entrei no comitê de ética da medicina mesmo. Só que a gente, depois de um tempinho, começou nas plenárias, dividir, né? E tudo que era de humanas, em geral, acabava vindo para as pessoas que estavam nesse subcomitê. E nesse período foi criado também a entrada do Comitê de Ética de Humanas Sociais, só que na prática a gente não estava funcionando. E, enfim, isso trouxe algumas confusões ali, mas está tudo resolvido, pelo menos desde ontem. Então, ontem a gente teve uma boa notícia. E
enfim, e a ideia também foi que depois de um tempo a gente formasse um comitê de ética em separado. E aí tem toda aquela questão institucional, porque, bom, primeiro já tem uma questão de manter um comitê de ética e que você precisa de uma sala, precisa de algumas condições de trabalho, né? E então imagina dois. Então enfim, acho que foi no final de 2016, na virada para 2017, que a gente oficializou na Unicamp, né, a criação do Comitê de Ética de Humanas e Sociais, sendo que, na prática, na Plataforma Brasil, a gente já existia, embora não funcionasse. Né? E quando a gente criou, tinha aquela questão, né? Para onde a gente vai agora? Até porque tinha uma certa resistência também das áreas de humanidades, então a gente não sabia muito bem para onde a gente ia e a gente acabou sendo acolhido pela Faculdade de Educação. Então foi bem interessante e, enfim, a Sandra foi a primeira coordenadora também. Eu estava na mesa coordenadora, mas as coisas foram mudando muito rápido, eu acabei virando vice-coordenadora, aí agora, acho que foi na metade do ano, a gente só trocou as posições, né, nas novas eleições. E aí a gente começou a ter um trabalho ali na Faculdade de Educação, o que facilita de alguma forma, porque, primeiro, aqui na Unicamp, pelo menos, as humanidades elas estão espacialmente muito próximas. Então, a Faculdade de Educação é muito próxima do Instituto de Economia, que é próximo do IEL, que é de linguagem, que é próximo do IFIS, que é de Ciências Humanas e Sociais, né? Então, o Comitê de Ética está próximo, e isso ajudava, o pessoal não precisava ir para o outro lado do campus para poder ir na medicina, para poder conversar, né? Isso ajudava bastante. E na faculdade de educação, mais ainda, porque para muitos, por exemplo, a Sandra, para sair da sala dela para até o nosso comitê de ética, bastava mudar de bloco, o bloco seguinte. Né? E para outros poderia, sei lá, subir um andar, sabe? Então era muito, a gente estava mais próximo e isso ajudou bastante no contato também. No início foi bem enrolado porque tem a questão, ops, acho que eu cliquei em alguma coisa aqui, mas tem a questão de a gente estar começando também, né? Ok que a gente já tinha experiência no Comitê de Ética da Medicina, mas a gente estava começando a coordenar um CEP, né? E já é uma tarefa um pouco mais com mais demanda, né? E todo mundo também tinha mais dúvidas, mas, como eu comentei, né, a gente trabalhava, como diz a Conep, no sentido de convencimento de que é importante passar pelo comitê de ética, de que por mais que a gente ache que a nossa pesquisa não tem riscos, pode acontecer alguma coisa, e a gente já viu muita coisa acontecer de fato, né? E muita coisa a gente consegue, inclusive, perceber que, olha, isso aqui pode acontecer, será que não é melhor você tomar um pouco mais de cuidado com esse ponto, com aquele ponto? Né? Ah, então, assim, a gente começou a atuar no convencimento, a demanda foi começando a aumentar, até que, se eu não me engano, foi em meados de 2018, a Unicamp institucionalizou que, inclusive no próprio sistema, né, de gestão acadêmica, que todos os alunos, pelo menos de pós-graduação, e agora vai entrar na graduação também, precisam submeter o projeto para o Comitê de Ética e no final do processo envia o documento parecer no sistema. Né? Então, se você não resolve essa fase, você não consegue nem agendar uma defesa, agendar a qualificação, mais ou menos você pode dizer que não teve dados ainda. Né? E eu até confesso que isso causou uma certa confusão, né? Até porque, primeiro, na verdade, assim, você tem as pesquisas que precisam e não precisam, então tem as opções lá, então tem a opção de que minha pesquisa não envolve pesquisa com dados coletados diretamente com seres humanos, essas coisas, né? Então tem a frasezinha das humanas, tem a frasezinhas mais da 466, né, mais das clínicas, tem a frasezinha para você declarar que não trabalha com animais e tem a frasezinha para você declarar que você não trabalha com nada disso, né? E, bom, uma opção para pelo menos resolver o problema seria marcar que você não tá trabalhando com nada disso, mas a questão é que eu não sei que se acontecer algum problema, quais vão ser as consequências dentro da Unicamp. Né?
Então, alguém pode simplesmente dizer que não vou trabalhar com dados coletados diretamente por seres humanos, coletou, e deu algum problema. Quais são as consequências no Unicamp? A gente simplesmente não sabe, ainda não aconteceu, né? Então, eu espero que não aconteça. Então, enfim. E o outro problema também é que as pessoas confundem, porque tem essa questão de submeter o protocolo para o comitê de ética e tem a questão de você submeter o parecer do comitê de ética para o sistema de gestão acadêmica. E muita gente vem tentar tirar dúvidas com a gente sobre o sistema, e o sistema, a gente não tem ingerência nenhuma sobre o sistema, né? Inclusive, a gente não sabe como é que funciona, se tem alguém checando, enfim. Então, algumas coisas a gente pode ajudar, óbvio, algumas coisas a gente fica bastante atento, porque enfim, se a gente já está deixando algum parecer em pendência e a gente percebe que pode ter algum problema depois no sistema, a gente já avisa, enfim. Mas a gerência do sistema não é trabalho nosso, né? Bom, além disso, uma outra medida também foi tomada aqui na Unicamp, foi a de criar uma coordenação geral dos comitês de ética, né? Então, na Pró-Reitoria de Pesquisa tem uma coordenação geral e assim, pelo menos na estrutura da Unicamp, embora os TCEPs sejam independentes, na estrutura da Unicamp, a gente responde à coordenação geral para depois chegar na PRP. Então, por exemplo, se a gente precisa de alguma assinatura do pró-reitor de pesquisa, nosso secretário submete para a coordenação geral para explicar qual é a situação e aí depois ela retorna com a assinatura, né? Então a gente até pode ter um contato mais direto, mas em geral a gente tem esse passo antes de chegar na pró-reitoria de pesquisa também. Bom, Sandra tem alguma coisa a complementar? Se vocês tiverem alguma dúvida também, acho que vocês podem interromper a qualquer momento, não tem problema com isso. Perfeito. Eu vou complementar, na realidade, vou só enfatizar, né, Tiago? Eu acho que é interessante contar, porque vocês estão nesse processo, quando a gente criou, né, quando foi criado o subárea de humanas, né, ainda no outro CEP, ainda assim tinha uma resistência muito grande, né? Porque como o CEP funcionava, né, lá na faculdade de medicina, a gente tinha muitos pesquisadores que questionavam, né? Não, mas ainda hoje tem. Ainda hoje tem. Não, mas a minha pesquisa está indo lá para medicina, e assim, por mais que a gente tentasse, olha, não, já tem um subcomitê, né? Que foi um processo, a primeira parte foi esse subcomitê, ainda tinha-se, né, essa demanda de separar, né? E como o Tiago disse, né, quando a gente conseguiu formalmente se separar, ainda veio o desafio de toda a logística, né, de ter uma faculdade, um instituto que aceitasse, que tivesse condições, né? Acho que isso é uma realidade também de outras universidades, que é a questão do espaço, né, de ceder um funcionário, e aí a gente foi acolhido pela Faculdade de Educação, né? Embora, né, o comitê esteja na Faculdade de Educação, ele é um comitê das ciências humanas e sociais, então ele tem essa facilidade de estar dentro da Faculdade de Educação, mas ele tem uma autonomia dentro da faculdade, né? Óbvio que acaba que os pesquisadores, né, da Faculdade de Educação acabam tendo uma facilidade por estar no mesmo prédio, né? Mas, como o Tiago disse, a proximidade da Faculdade de Educação também acaba auxiliando. Bom, eu acho também que vale a pena destacar que a gente vem, né, nesse processo de convencimento com os pesquisadores da importância do comitê de ética e também, né, principalmente, precisa agradar o comitê de ética, né, e sim esclarecer a sua pesquisa, né, porque para também não criar aquela ideia, eu tenho que fazer um protocolo que vai ser aprovado, né? Então, o que eu faço para ele ser aprovado, né? Então, a gente tentou trabalhar na formação, não é o que vai ser aprovado, mas o que é de fato a sua pesquisa, né? Você deixar claro o que é a sua pesquisa.
Bom, com essa mudança, né, que é específica da Unicamp, com a exigência, né, para o aluno se qualificar ou para ele fazer a defesa, que ele responda isso no SIGA, a nossa demanda aumentou muito e, claro, né, a gente teve... Eu vou usar uma palavra que talvez não seja muito correta, a gente teve até um retrocesso, porque, digamos assim, até aqueles pesquisadores que até então tinham cansado, né, entre aspas, de brigar com o comitê de ética, passaram a ter que submeter e passaram a ter que compreender o que era o comitê de ética, né? Então, isso fez a gente voltar na necessidade de uma ênfase novamente na formação, novamente no convencimento. Mas estamos, né, há 3 anos oficialmente, indo para a nossa segunda gestão agora, independente, e estamos construindo essa história, né, do Comitê de Ética das Ciências Humanas da Unicamp. Acho que é isso. É interessante isso que a Sandra falou, né, sobre o retrocesso, assim, é que realmente dava para reparar que a gente passou por um bom tempo ali trabalhando e os pesquisadores submetendo também, e a gente viu que muitas coisas que eram problemáticas no início foram se tornando mais culturais, né, e as pessoas não erravam mais, né, não tinha mais esse tipo de problema. E, enfim, quando começou quando todas as pesquisas começaram a ser obrigadas a passar pelo comitê de ética, então a gente começou a ter de novo aqueles primeiros problemas, né? Porque tinha os pesquisadores que não enviavam, não queriam mesmo que tivesse um CEP de humanas, eles simplesmente se negavam, e agora eles estão tendo que submeter também. Agora a gente tem meio que 2 níveis, assim, você tem os pesquisadores que já estão super acostumados e já entendem como funciona, e o pessoal que está começando agora de novo. Inclusive, é interessante que isso se reflete até em algumas pessoas que às vezes chegam no comitê de ética até para entender, assim, como relator, até para entender como funciona. Então, assim, já teve gente que chegou, né, um pouco mais desafiadora, querendo entender tudo e tal, né, e não concordando com algumas coisas, e depois de um tempo as coisas foram se encaixando, sabe? Então, eu acho que isso ajuda. E outra coisa que eu acho que ajuda bastante também, né, é essa postura que a nossa mesa coordenadora tem tomado, de que é de sempre tentar conversar com os pesquisadores e tal. Então, se tem algum problema um pouquinho maior, em geral em geral, quando a gente tem um tempo também, dá para ligar, dependendo do que for, né, pro pesquisador. Se não, dá para a gente tentar agendar um horário, esse tipo de coisa. Fora essas conversas, essas idas nas unidades, né? Porque isso esclarece muita coisa, inclusive para a gente, né? Por que numa certa unidade o pessoal insiste em um ponto, e aí a gente vê que realmente faz parte da pesquisa deles, da grande maioria das pesquisas deles aqui, como eu comentei. Eu acho que é o caso mais clássico, né? Que no Instituto de Artes é meio que natural que as pessoas queiram se identificar, né? E que as pesquisas também considerem bastante isso, né? Claro, no início sempre tinha aquele pessoal que dizia que não, para passar você tem que dizer que não vai identificar, e tipo, não é bem assim, você só tem que justificar, você tem que, o participante tem que concordar, esse tipo de coisa, mas agora também, como a gente também já sabe que isso é uma característica das pesquisas do Instituto de Artes, então fica muito, muito mais simples, né? Ok, tinha Tiago, alguma coisa? posso te interromper e já Sim, à aproveitar o vontade. gancho? Você comentou na Unicamp, né, da obrigatoriedade de submissão dos projetos, e aí eu até te perguntaria se todos, e que na estrutura você tem uma coordenação geral dos CEPs, né? E isso para mim é bastante pertinente, porque a gente nos últimos dias ficou discutindo isso no CEP, quer dizer, não só no CEP, mas com a Pró-Reitoria e com a CEUA, com os sistemas de informação, que a gente tinha uma entrada, né, que agora a gente está tentando mudar a entrada, mudar a dinâmica, uma entrada geral, né, de projetos. E aí, dependendo de fazer uma triagem, nessa entrada geral, seria uma entrada de projetos não humanos, não animais,
né? Só que muitas vezes escapavam os projetos com humanos, então a gente fazia uma triagem e vinha e direcionava, falava, olha, você vai ter que mandar aqui para o CEP e Plataforma Brasil, né? Só que isso era um montante pequeno, né, ainda na Unifesp, né? E agora, né, a gente está tentando regulamentar, a pró-reitoria e a universidade entendem que é importante que haja a obrigatoriedade de que todos os projetos, inclusive revisão de literatura e tudo mais, vão ter que entrar num sistema único de screening, fazer um screening, uma triagem, e aí direciona. Queria saber como é que funciona isso na Unicamp, se existe algo similar, já que vocês têm um coordenador geral, né, como que é feito isso? Ou o próprio pesquisador é que sabe e ele mesmo direciona? Eu vi que é mais ou menos a ideia da pergunta de Vita Oliveira, que está aqui no chat também, né? Eu realmente esqueci de falar isso é importante. Na verdade, tem uma questão na Plataforma Brasil que os pesquisadores eles podem estar em mais de uma unidade, mas as unidades só podem estar vinculadas a um CEP, né? E então o que aconteceu? As unidades, por exemplo, Faculdade de Medicina, IB, Instituto de Biologia, que estão mais obviamente trabalhando com outras questões, eles submetem, eles estão vinculados, essas unidades estão vinculadas ao Comitê de Ética Geral aqui da Unicamp, que é o da Medicina, né? E as unidades de humanas, elas se vincularam assim que a gente foi criado, né? A gente foi criado dentro da Unicamp também. Eles se vincularam ao CEP de Humanas. Então, na verdade, acaba sendo uma questão de unidade a princípio. Eu vou voltar nesse ponto depois, né? Então, se eu submeto alguma coisa e eu sou do IEL, automaticamente vem para o CEP de Humanas, né? Se é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, vai para Humanas. Se é da Faculdade de Educação, vai para Humanas, né? Então, vai por unidade. O que acontece é que o pesquisador ele pode ir na Plataforma Brasil e se vincular. Eu não sou do IEL, eu sou da Unicamp, eu não sou da Faculdade de Educação, eu sou da Unicamp. E aí, Unicamp vai para o comitê de lá. Só que tem um entendimento que, em alguns casos, foi conversado, outros não, mas, enfim, meio que a gente se entende também, de que se uma pesquisa que é da Faculdade de Educação, mas chegou lá na medicina, né, porque o pesquisador se vinculou com o Unicamp, não com a Faculdade de Educação da Unicamp, eles pedem para submeter de novo. Então, dá esse trabalhinho a mais, né? Eu disse que eu ia voltar naquele ponto de as unidades de humanas e as unidades que não são de humanas, assim. E, obviamente, a gente tem algumas situações que são um pouco mais complicadas, por exemplo, a Faculdade de Educação Física, que tem o pessoal que trabalha mais com as questões mais de humanidades, tem o pessoal que vai mais para as biológicas. A Faculdade de Engenharia Civil, Elétrica e tal, né? E Arquitetura. Tem o pessoal de Arquitetura que estaria mais próximo da gente, tem o pessoal que seria mais das exatas, em geral iria para o outro, né? Só que as unidades fizeram uma escolha, né? Então, bom, no caso da Faculdade de Engenharia, eles viram que, bom, a maioria dos projetos aqui são mais de exata, não vão precisar passar pelo Comitê de Ética porque não está coletando dados humanos, né? E aí, no sistema, tem como você indicar isso. Eu não estou no sistema da Unicamp, no caso. Não estou trabalhando com dados coletados diretamente com humanos, então, tudo bem, né? Então, a pessoa não precisa submeter o parecer depois e tal. Então, assim, a maioria ia para de humanas, que seria o pessoal da arquitetura, fazendo entrevista e tal. Então, ok, a gente se vincula de humanas, que é mais fácil. Por outro lado, tem a Faculdade de Educação Física, que também, inclusive a gente está tentando recuperar essa história, mas o que parece é que foi mais ou menos a mesma coisa, só que o contra-exemplo, que como a maioria dos projetos eram mais das biológicas e da questão mais física mesmo, né, mais fisiológica, então eles escolheram submeter se vincular à Faculdade de Medicina, né, o CEP da Medicina. E aí os de humanas da Faculdade de Educação Física também acabam indo para lá. Embora a gente tenha uma relatora do nosso Comitê de Ética de Humanas da Educação Física, né? E tem um caso que é a Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, que a faculdade, o campus, resolveu se vincular ao da medicina, mas tem um programa específico de pós-graduação
que é o Programa Interdisciplinar e Ciências Humanas e Sociais, alguma coisa assim, que eles sozinhos resolveram se vincular a gente. Então, o que muda é que na Plataforma Brasil tem como criar algumas entradas, né? E as entradas, em geral, pelo menos aqui na Unicamp, elas estão vinculadas às unidades, mas dá para fazer por programa, por exemplo. E aí, cada uma dessas entradas, ela se vincula a um CEP específico. Então, no caso da FCA, eu acho que é um pouco mais fácil, porque se tiver alguém que é desse programa e quer enviar para o de humanas, ok, envia pelo programa. Se não quer enviar pelo programa, quer enviar pela FCA, ok, envia pela FCA. Né? E eles estão no mesmo lugar. O que acontece também, já aconteceu, acho que foi recentemente, acho que foi no mês passado, teve uma pesquisa que era da Faculdade de Educação Física, mas eu acho que se enganaram na hora de escolher qual era a vinculação, e que é Faculdade de Educação Física, que é FEF, né? FEF, e tem a Faculdade de Educação, que é só a FE sem o F no final, e eu acho que eles se enganaram e colocaram a Faculdade de Educação. Aí entrou pra gente, mas entrou com a assinatura, na folha de rosto tinha assinatura do diretor e todas as informações do diretor da Faculdade de Educação Física. Então, bom, de fato não é com a gente, então submete de novo, porque é lá para outro comitê de ética, né? Bom, espero que eu tenha conseguido responder, né? Mas a ideia é essa, mas a gente ainda está também revendo algumas coisas para ver se isso está funcionando direitinho, assim, mas por enquanto, pelo menos, é assim que a gente está funcionando, que é a distribuição está funcionando. A coordenação geral acaba funcionando mais para questões bem mais burocráticas, de fato. Eu tenho uma pergunta também, posso aproveitar essa... Eu queria... como que é a composição de áreas do conhecimento dentro do CEP de Ciências Humanas? Eu vou fazer as três, porque aí vocês, acho que se organizam. Okay, três perguntinhas, assim, umas mais práticas e uma outra, talvez um pouquinho de outra ordem, né? Então, como é que é a composição de áreas do conhecimento dentro do CEP de Ciências Humanas? Como é que é a conversa entre os CEPs, porque às vezes pode ser que tem coisas intra-CEP e inter-CEP, né? Eu acho que talvez tenha, eu fico imaginando que talvez, por exemplo, né, se a gente faculdade de educação física, como você falou, lá mesmo tem um debate interno entre eles. Se algumas pesquisas estão relacionadas mais à dança, que aí seria um formato mais parecido com o das artes, e outros de humanas, quando discute, por exemplo, outras questões de corpo, ou se seria biológicas, quando esportes, por exemplo. Então, isso é uma realidade específica do Instituto, mas que pode reverberar em em questões, né, problemáticas para o CEP. Então, isso... Sim, está, de fato. Isso, exato. Composição, conversa entre os CEPs. E a outra pergunta, que aí eu acho que é talvez mais... que a gente encontra bastante dificuldade, é termos. Padronização de termos, não padronização. Vocês falaram bastante e achei muito bacana essa coisa que a visita nas unidades faz formar o CEP. É diferente, né? A gente precisa dessa escuta para entender essa variedade de formatos de pesquisas existentes. E esse é um bom caminho prático, né? A gente ir lá escutar, entender. Mas como vocês pensam isso? É interessante padronização? Não é? É interessante ter alguns modelos que dão diretrizes? Como que é o letramento da 510? Enfim, aí é a terceira pergunta. Sim. A Sandra quer começar a responder? Eu estou falando demais aqui. Não, Tiago, está indo bem. Posso responder, mas acho que pode falar. Tá tranquilo. Bom, vamos lá. Só lembrando aqui, então, tem essa questão de conversa entre os CEPs, né? Eu, particularmente, acho que a conversa é boa, até porque a atual coordenação geral era a coordenação do Comitê de Ética da Medicina, né? Então, a gente já se conhecia bem, né? E, aliás, eu acho que essa experiência na medicina ajudou bastante também, porque foi assim que a gente viu como é que o CEP funcionava, né? Então, acho que se a gente não tivesse passado por lá, como relator, pelo menos, né? A gente ia ter muito mais problemas para criar esse comitê de ética. Então, a gente já tinha uma ideia de como as coisas funcionavam e, assim,
na dúvida, como a gente está no início, a gente segue os protocolos. E com o tempo, com as pesquisas que vinham, com as conversas com os pesquisadores, com as conversas nas unidades, a gente realmente foi mudando. Isso aqui realmente parece que não faz muito sentido. E aí a questão do letramento da 510 veio muito disso também. A gente começou a procurar mais as resoluções. E é engraçado que é uma coisa que a gente sempre fala. Parece que toda vez que a gente lê a resolução, a gente acha uma coisinha nova, sabe? E a gente está assim há 3 anos já. Porque é isso, a gente olha com um olhar mais assim, eu quero resolver esse problema aqui, então deixa eu ler, e às vezes lê tudo, várias vezes, mas como a gente está focando, a gente está com um foco, né? Então a gente tem uma lente para olhar para 510 naquele momento, então a gente acaba focando mais nesse ponto, né? Então, com o tempo a gente foi vendo que, realmente, tem alguns protocolos que a gente trouxe, né? A gente herdou da Faculdade de Medicina que a gente pode ir mudando, e, óbvio, sempre de acordo com a 510, com as outras resoluções também, norma operacional e blá, 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 com toda a regulamentação. Quando a gente tem dúvidas e surgem muitas dúvidas, a gente conversa bastante com a Conep também, ou envia e-mail, o nosso secretário tenta ligar, às vezes ligar é mais fácil também. Então, isso ajuda. Os treinamentos da Conep ajudam bastante para isso também. Teve, acho que o último foi no final do ano passado, metade para o final do ano passado, lá em São Paulo. E aí a gente consegue tirar dúvidas também, né? E, inclusive, a gente vê que até a Conep tem muitas dúvidas e que, às vezes, a gente, por já estar um pouco mais focado nas humanas, né? Às vezes, algumas coisas parecem até um pouco mais simples para a gente do que, às vezes, é para a Conep em alguns casos, né? Mas, sim, a gente teve bastante visita. O Jorge Venâncio veio aqui algumas vezes, esqueci o nome do rapaz, mas é alguém lá de Ribeirão Preto também, que estava na instância CHS, então a gente também conversava bastante com eles para tirar dúvida, pelo menos no início. Isso ajudou bastante. E em relação à documentação, por exemplo, tem uma questão que é o termo de consentimento. A Faculdade de Medicina tem uma estrutura de termo de consentimento que o pessoal vai lá e, bom, é só preencher, basicamente. A questão é que tem muitas informações que são realmente específicas das áreas clínicas e tal, que inclusive está marcado, isso aqui, se não precisar, retira. Só que o que acontecia era que tinha muitas sessões obrigatórias, tipo ressarcimento e indenização, que o pessoal olha e, isso aqui deve ser da medicina, deixa eu pagar, né? Também, então, a gente acabou criando uma estrutura de TCLI nossa, específica nossa, e mais do que criar a estrutura, ele está num arquivo no Word. Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Ele está num arquivo do Word e a gente colocou na nuvem. Então, qualquer pessoa pode acessar, não pode editar, óbvio, né? E sempre que a gente quer fazer alguma alteração, a gente faz e ele já é sincronizado com a nuvem, isso facilita também. E ele está todo comentado. Então, por exemplo, ressarcimento e indenização, mesmo com a nossa estrutura, o pessoal estava tirando. Então a gente colocou, olha, sessão obrigatória, se tirar vai ficar em pendência. Aí resolve um pouquinho. Aí, por exemplo, no final, o pessoal cita muito a 466 e complementares, um pouquinho por preciosismo, a gente, olha, já que é uma pesquisa de humanas, seria interessante valorizar 510, e cita 510, sabe, esse tipo de coisa. Por exemplo, pesquisas com indígenas, tem a resolução 304, precisa passar pela portaria 177 da FUNAI e tal. Então, olha, se for uma pesquisa de indígenas, tem comentário. Se for uma pesquisa das indígenas, adiciona esses dois aqui também, lê, claro que o link, inclusive, lê e adiciona. Então, acho que isso ajudou muito, porque não fica só o texto ali indicando, isso aqui você pode alterar e pode alterar da forma que quiser. Tá tudo comentado e eu acho que isso ajudou bastante para diminuir as pendências de termo de consentimento, né? Outra coisa que acontecia muito, né? É que às vezes é porque as pessoas não sabem, mas eu acho que é menos agora, mas e às vezes é por causa da estrutura, enfim, que muitas vezes vinha para o nosso comitê de ética, uma pesquisa de humanas, e o endereço do comitê de ética lá no final se tiver algum problema, pode entrar em contato com a faculdade de medicina, sabe? Bom, não é lá, eles não sabem, eles não têm acesso ao protocolo, sabe? Então, a gente também coloca uma observação lá, tipo, olha, o nosso telefone é esse, o nosso endereço é esse, sabe? Então, acho que essa estrutura comentada foi bem útil.
E ainda sobre documentação, tem uma questão também que é, de novo, aquela questão de cultura de submissão, né? Então, o que acontece é que tem muita gente que acabou de passar no mestrado, no doutorado, e envia o projeto de mestrado e de doutorado. Só que, bom, você está focando bastante em questões científicas, e a gente não faz uma apreciação científica, a gente faz uma apreciação ética. E o que a gente precisa apreciar não está aqui. Então, a gente também dá essa orientação e principalmente de fazer com que o pesquisador, inclusive, já reflita isso antes, né? Porque se ele já está pensando, fazendo dando um olhar mais ético para a pesquisa, às vezes ele mesmo percebe que algumas coisas são um pouquinho mais delicadas e ele mesmo já começa a pensar, então eu posso, já que eu percebi isso, então eu já vou começar a propor algumas soluções aqui. E óbvio que a gente pode conversar depois também para achar uma solução melhor ou não, enfim, mas ainda acontece muito isso, até por causa dessa questão de a gente ter essas duas fases, o pessoal que começou a enviar no início do nosso CEP e o pessoal que começou a enviar agora, né? Então tem um grupinho que já está um pouco mais acostumado e já envia o protocolo já com essa reflexão ética sobre a sua pesquisa, e tem outros que não olham. Então, assim, às vezes a gente pega os projetos que, assim, cientificamente, nossa, isso aqui tá impecável. Teve acho que faz uns 3 meses agora, que eu peguei, que eu gostei bastante, assim, estava realmente cientificamente impecável. Se eu tivesse como um relator da FAPESP, tipo, olha, dá a bolsa para esse doutorando aqui, sensacional. Só que eu coloquei 15 pendências. Porque, por exemplo, dizia era uma pesquisa sobre saúde mental nesse isolamento, nesse período de isolamento, e eu vou entrar em contato com os participantes por WhatsApp. Peraí, mas como você vai conseguir o WhatsApp de todo mundo? Sabe? Então, assim, essas coisas que a gente está querendo olhar e que muitos pesquisadores ainda não têm essa noção de que não é só mais uma burocracia, sabe? E se você tivesse que submeter o mesmo projeto para entrar no mestrado, no doutorado, o mesmo projeto para ganhar bolsa na FAPESP, o mesmo projeto para o comitê de ética, é tudo redundante. Então, tipo, não precisa. A nossa apreciação é outra, sabe? E eu acho que está melhorando agora, muita gente está se acostumando com isso, né? E as coisas estão começando a vir um pouquinho mais direitinho e tal. E, inclusive, isso que eu acho que é bem legal, que é quando os pesquisadores já começam a fazer essa reflexão e já mostrar essa reflexão para a gente durante a escrita do projeto, sabe? Tem umas coisas aqui no chat. Eu respondi as suas perguntas. Eu não sei, que eram 3, eu não sei se eu respondi tudo. Faltou a composição, Tiago. Como é Ok. feita a composição do nosso CHS? Uhum. Tá, sobre a composição, inclusive a gente estava passando agora pela renovação de registro, essa foi a boa notícia, né? Porque o que aconteceu? Como a gente foi criado na Plataforma Brasil 1 ano antes de a gente ser criado na Unicamp, de fato, né? Oficializado na Unicamp, então a gente teve uma questão ali com prazo de renovação de registro, porque é depois de 3 anos, e para a gente era depois de 2 anos, depois de 2 anos de a gente ter começado a trabalhar de fato, né? Isso deu uma confusãozinha, mas parece que está tudo resolvido agora, então passou na última reunião da Conep. E uma das pendências que vieram da primeira vez era exatamente sobre o fato de que, assim, tem essa questão que é interessante, né? Vocês comentaram sobre dar a experiência de ter um CEP de humanas. Para a Conep não existe CEP de humanas. A gente é um CEP, inclusive eles podem achar que é interessante mandar alguma coisa para a gente e mandam, e a gente avalia. Inclusive tem pesquisas, inclusive transversais, então tem algumas coisas no IEL mesmo que às vezes tem a ver com a medicina. Acho que a Fernanda sabe bem disso também, né? Então, às vezes chegam algumas coisas assim de centros coparticipantes, que a pesquisa é no IEL, mas o centro coparticipante é de ou começou numa universidade e aí passou pelo HC, aí chegou na gente e tal. Então, a gente tem que ter algum expertise para poder apreciar esse tipo de pesquisa também. Então, é bem isso. Para a Conep não existe CEP de humanas. A gente pode ser focado no de humanas, mas não é exatamente um CEP de humanas. Mas óbvio que a gente pode ser focado. No nosso caso, a maioria das pesquisas que a gente recebe é de humanas mesmo, e não são essas transversais. Mas é bom que a gente tenha realmente um corpo interdisciplinar.
Foi curioso porque a gente tinha um corpo que atendia 4 áreas grandes áreas da CAPES, mas ok, já que ficou em pendência, a gente coloca o último relator que faltava exatas, inclusive. Então, a gente já tem um da engenharia e a gente completou as 5 áreas, então, bom, agora está resolvido. Não tem mais como dizer que a gente não tem um corpo interdisciplinar. Então, no momento, a gente tem 2 pessoas do IEL, tem 2 da Faculdade de Educação. A gente está precisando recuperar os relatores da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e Filosofia. A gente tinha bastante, só que era o que mais tinha em geral, mas deu uma caída, a gente precisa recuperar agora. Aí a gente tem o da engenharia, tem uma pessoa da Faculdade de Educação Física e tá faltando alguém, Sandra? Não, eu acho que a gente podia destacar, né, Tiago, que a gente manda, né, uma solicitação para todos os institutos e faculdades, né, que encaminhem um parecerista, né, um representante para compor o CEP. Sim. Mas, claro, né, acho que vale a pena destacar que a gente tem um pouco de dificuldade também de atrair pareceristas, né? Então, o CEP acaba também tendo uma rotatividade muito grande de parecerista, né? O que não é uma coisa muito legal, porque sempre que aparece, né, o que surge na carreira da pessoa, né, algo mais desafiador, a gente acaba perdendo esse parecerista, né? Desafiador, que tem gratificação também, isso ajuda, né? E, porque nós temos muito trabalho, muita vontade de Inclusive. trabalhar, mas fica nisso, né? E aí, muitas vezes, não é tão atrativo. Mas a gente procura, né, fazer esse trabalho com os institutos e faculdades da importância de que eles encaminhem, né, um parecerista, até mesmo porque, muitas vezes, o próprio parecerista, vindo desse instituto, vindo dessa faculdade, ele pode ser uma voz, né, de conversa Sim. nas reuniões de colegiado, então também é um aprendizado, né? Então isso é muito importante. Inclusive foi assim que a gente foi conversar com o Instituto de Arte, porque essa conversa foi no momento que a gente estava muito enrolado e não podia, só que como o pedido veio de um relator, né? Então a gente acabou ainda dando um jeito. Só uma interrupção também, né? Sobre essa questão de que sempre que aparece alguma coisa nova a gente acaba perdendo o relator. Eu sempre brinco que o nosso comitê de ética virou estágio para ser coordenador de pós-graduação. Todo mundo sai para coordenador de pós-graduação agora. Inclusive, agora tem uma pessoa da mesa que está indo para pós-graduação também, para coordenação, então a gente já está um pouco mais preocupado. Faz sentido. Tem perguntas aqui no chat. Sim. Eu aqui. Uma pergunta da Vita, da Sabine, do Tiago e o Emerson que está elaborando a dele. A Vita, por exemplo, é uma integrante, né, do CEP, né, Vita, como membro usuário. Sim. Então, aí eu não sei, eu acho que é mais fácil remeter você ao chat, né, Tiago? E você ler a pergunta, que tal? Pode ser? Pode ser. É mais fácil para você, né? Ok. A Vita eu acho que eu já tinha comentado, né? Um projeto de pesquisa que vem estudar os resultados de um programa de... eu não comentei especificamente. De política pública. Dentro da atenção básica, podemos considerar um projeto na área de humanas sociais? Que eu não comentei especificamente sobre isso, mas eu estava tentando responder isso quando eu falei que, no nosso caso, o que define, na verdade, não é assim, é de humanas, não é de humanas, é a unidade que está enviando, né? Então, para a gente pouco importa se vier alguma coisa do IEL e tiver e for todo fisiológico, ok, é isso, né? Alguma coisa de fonética-fonologia, ok, é nosso, né? Mas sim, em geral, tem uma questão também que a Conep sempre fala isso, que a 510 ela está ali para pesquisas na área de humanas, mas também para pesquisas que utilizam alguns métodos que são mais clássicos, tipo entrevista. Então, você é o médico, mas você vai fazer uma entrevista, você não vai fazer uma cirurgia. Então, a ideia é que você seja avaliado via 510, né?
Inclusive, tem essas facilidades que a 510 dá. Então, por exemplo, inclusive eu posso aproveitar para falar de outra coisa. Então, por exemplo, na 466, ela realmente obriga você a ter um TCLE escrito, aquele documento e tal, né? Inclusive que agora, com a pandemia, a Conep estava um pouco mais flexível, porque o que acontece? Você precisa do documento, só que aí às vezes você vai fazer uma pesquisa com o pessoal que está, né, com Covid, que é um pessoal que está no TI. Aí, bom, você poderia, ele não pode responder, mas você poderia procurar a família, mas aí a família provavelmente está contaminada também, então, e você vai entrar em contato e talvez você esteja contaminado, tá levando, né? Então, eles estão mais flexíveis com isso também, mas com a condição de que depois que passar esse período, os pesquisadores busquem as assinaturas no documento certinho. E eu não sei se vocês repararam, mas a 510 em momento nenhum fala em termo de consentimento. Eles falam do processo de consentimento, né? E que ele pode, inclusive, ser feito de forma documental, né? Então, a ideia é você registrar o consentimento, mas não necessariamente ter o termo de consentimento. A gente sempre pede porque são as informações básicas ali que o pesquisador vai ter que informar para o participante. Então, assim, você pode não usar esse documento para pedir para assinar, mas você vai ter que informar isso. Então, manda isso aqui só para a gente saber o que você vai informar e também avaliar o que você vai informar para o participante. De repente, você está pensando uma coisa que não é tão legal, né? Ou vai informar uma coisa errada, tipo, se você tiver com um problema de alguma reclamação, entre em contato com o Comitê de Ética da Medicina, sendo que passou com a gente, né? Outra coisa também que é legal é que, às vezes, você não vai registrar, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com um participante e a gente, às vezes, usa o campo de recomendação, né, da Plataforma Brasil, do parecer, exatamente para fazer esse tipo dar esse tipo de dica, né? Se quiser seguir, ótimo, se não, tanto faz também, que olha, você pode, por exemplo, entregar esse TCLE para o seu participante, mas o registro ele vai ser, por exemplo, no início da entrevista, sabe? Você está informando tudo para o seu participante, lendo o documento que seja, tirando todas as dúvidas, você entrega o papel, manda por e-mail, alguma coisa assim, porque a pessoa tem todas as informações guardadas, com o número do CAI, do parecer, para checar na plataforma Brasil Status, para ter o endereço do Comitê de Ética, para ter os contatos do pesquisador também, se precisar. Então, facilita você entregar. Mas se você já vai gravar a entrevista, então, se não for um problema para você, já grava logo no início, você conversando com o participante e ele aceitando ou não, tirando todas as dúvidas, sabe? Você já tem o registro, está resolvido, né? Outra coisa que acontece às vezes você tem uma pesquisa que vai trabalhar com deficientes visuais, e aí você está ali escrevendo um documento e pede para ele assinar, assim, você pode entregar e de repente tem alguém da família que pode ajudar, em casa que pode ajudar, se ele precisar de alguma ajuda, mas você obrigar um deficiente visual a assinar um documento escrito é um pouco estranho, sabe? Então, talvez fosse melhor tentar facilitar um pouco. Então, assim, a gente costuma usar muito aquele capítulo 3 sobre o processo de consentimento, o registro de consentimento e tal, né? Mas a ideia é essa, é que se tiver uma pesquisa que seja de medicina e vai fazer uma entrevista, a ideia é que seja avaliado via 510, até porque agora a entrevista pode ser até online, e inclusive recomendável que seja online, você vai colocar um formulário na internet para as pessoas responderem. Assim, inclusive a gente recebe muito pedido de dispensa de TCLE porque eu não vou ter um contato com os participantes, mas você ainda vai ter que informar eles. Não quer dizer que não quer dizer que por você não ter contato você não consegue informar. Se você vai fazer uma entrevista por videoconferência, se você vai passar um formulário, você pode colocar o texto na primeira página e a pessoa tem que aceitar para poder continuar, sabe? É uma possibilidade. Está registrado que a pessoa aceitou, né? Tiago, chegou uma pergunta agora relacionada ao TCLE, já que você está nesse assunto. Sim. Maria Lúcia, né? Maria Lúcia. Uma pesquisa que vai buscar informação de pronunciamentos publicados e disponibilizados por pessoas em blog. Há necessidade de TCLE para uso desse conteúdo ou poderia haver dispensa? Bom, estão começando a vir as perguntas um pouquinho mais complicadas.
Enfim, tem uma questão que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, que acho que ali no artigo 1º tem aquela parte sobre informações de acesso público. Se é alguma coisa que está num blog, que realmente você não precisa de senha para entrar, acho que funciona, mas se puder, se, por exemplo, não for pegar a informação de um monte de pessoas, for de uma pessoa específica, se puder, entre em contato, só para se garantir mesmo, assim, até para proteção do próprio pesquisador, sabe? Mas, a princípio, se está público, não é tão complicado. A questão é que chega muita coisa que é sobre, por exemplo, a pesquisa. Esse comentário ele tá público no Facebook, né? Em rede social, que aí é um pouco diferente do blog, que você tem acesso liberado, embora tenha alguns blogs que não sejam tão exatamente liberados, às vezes são só para assinantes, né? Enfim. E aí o que acontece é que, na verdade, tem algum momento em que a resolução fala sobre é, que a informação está em acesso público sem nenhuma restrição de acesso. E a questão me parece, pelo menos, né, o nosso entendimento é esse, que você pode ter uma conta no Facebook e acessar isso normalmente, mas se você não tiver uma conta no Facebook, algumas coisas até aparecem no Google, mas nem tudo. Então, na verdade, ele tem uma certa restrição de acesso. Entende? Então, é um pouco diferente de você coletar alguma coisa numa notícia que foi publicada, as notícias publicadas pelos jornalistas X e Y no período tal. Ou informações foram postadas no blog que está público realmente, você não precisa ser assinante para ter acesso. Então, assim, são umas coisas que a gente ainda está assim, tateando, mas que a gente tenta achar ali, e a gente fica sempre voltando na resolução para tentar achar os pontinhos ali para tentar nos orientar. Ok, tem uma pergunta que é também a experiência como vocês lidam, que é se um projeto que solicita, por exemplo, peças processuais ou inquéritos policiais são avaliados pelo CEP e entram em projetos que não envolvem seres humanos? Pois é, já chegou faz muito tempo. Eu não me lembro exatamente como é que foi toda a tramitação, mas eu me lembro de ter chegado um assim. E a gente, inclusive, foi para a legislação para tentar entender um pouco melhor. E assim, eu sei que tem algumas coisas que são documentos públicos. Acho que era sobre boletim de ocorrência. E aí tinha uma questão que era: boletins de ocorrência, eles são documentos públicos, mas assim, eu estou falando especificamente de boletim de ocorrência, não é peças processuais, né? Mas é o que eu me lembro, assim, de mais próximo. E aí parece que boletins de ocorrência são documentos públicos, a não ser que seja que envolva menor de idade, né? E aí eles não ficam em acesso público. Então, a gente foi realmente consultar a legislação para tentar ver isso, e aí a nossa dúvida para o pesquisador foi só essa. Ok, realmente, inclusive o pesquisador tinha feito essa observação, né? E que era boletim de ocorrência, são documentos públicos e tal, e aí a gente foi só checar e, bom, nem sempre é público, então você vai trabalhar com esses documentos, eles citam algum menor de idade? Porque se for, aí a gente precisa realmente entrar em contato e tal, e aí é um pouco mais complicado. Peças processuais, de fato, eu não sei. Então, eu vou ficar com essa resposta no momento, se a Sandra quiser complementar. Assim, é sempre isso, a gente chega a algumas questões assim, nosso, sabe, que a gente às vezes acha que já passou por muita coisa, e aí em um mês vem 3 perguntas assim que a gente precisa de mais um mês para poder pesquisar, sabe? E que é legal, porque a gente corre um pouco mais atrás, mas, enfim, dá um certo trabalhinho. Então, eu não vou poder Tiago, responder agora. Pode mas falar. Tiago, nesse caso que eram os boletins, né? Vocês analisaram o projeto? Vocês fizeram análise via Plataforma Brasil? Você lembra Pois disso? o pesquisador submeteu, inclusive na dúvida se precisava ou não, né? Então ele submeteu e indicando isso, né? Que olha, eles são documentos públicos e tal. E no final, de fato, a gente foi consultar e, bom, de fato é documento público. A gente apreciou porque já estava com a gente, mas de fato parece que ele nem precisava. É mesmo?
Ô, Tiago, eu gostaria de complementar aquela prática que a gente tem tomado no Comitê de Ética, que é a seguinte, que ajuda bastante. Na dúvida, submete, né? E aí o pesquisador, ele submete, e aí a gente pode avaliar, né? E também assegurar para esse pesquisador uma resposta, né? Porque às vezes a pergunta, né, não é o caso aqui, né? Mas às vezes uma pergunta solta da pesquisa, para a gente ter o risco de responder de forma intuitiva, né? E então a gente, na dúvida, pede ao pesquisador que ele submeta, porque aí o máximo que vai acontecer, né, é a gente dar essa resposta. Olha, ok, é dados públicos, porque quando os dados são públicos, em tese não precisa submeter, mas pode acontecer de serem dados, por exemplo, que precisam de uma solicitação, né? Então, você precisa recorrer a uma solicitação para ter acesso a esses dados. Então, a gente tem trabalhado no Comitê de Ética pedindo ao pesquisador que ele submeta, até mesmo porque, no nosso caso, a gente tem, né, a exigência hoje do SIGA, e aí ele precisa de um documento, né? Então, a gente tem trabalhado isso, né, com certeza dá um trabalho muito maior, mas a gente tem pedido ao pesquisador que ele submeta, e aí a gente submeta aí via Plataforma Brasil, para que a gente possa dar uma resposta mais coerente, né? Sandra, eu vou aproveitar aqui, porque eu estou tentando fazer um pouco a gestão do chat também, né, com vocês. Posso fazer uma parte aqui rapidinho? A Sabine fez uma pergunta, Sandra, que eu acho que tem a ver com um pouco com esse desenho aí, que tem a ver com vocês com relação de infraestrutura, né? Espaço, secretário, se vocês foram cedidos pela Faculdade de Educação e se vocês têm pessoas que fazem a chamada nota técnica. Tá, ô, Tiago, eu respondo essa e volto para você. Essa pergunta foi ótima, Sabine, porque cabe até um pouquinho para vocês entenderem como foi esse processo, né? Quando a gente foi separar o comitê de ética, tinha-se uma ideia, né? Que a gente era pequenininho, que eram poucas pesquisas da área de ciências humanas e sociais, então que a gente não precisava de muita coisa, né? Mas existiam as exigências legais para se ter um comitê de ética, né? Então a gente precisava de uma sala, a gente precisava de armário, né? A gente precisava de todas aquelas coisas, e de um funcionário. A princípio, a ideia foi que o CEP do CHS ele teria um funcionário por meio expediente. Era uma ideia que se passava que era suficiente. E, na época, a gente fez um trabalho de dizer, não, o CEP precisa de alguém que esteja, né, a gente precisa de um secretário que esteja o tempo todo no CEP, né? Porque a nossa demanda não é tão pequena assim, porque a gente já conhecia um pouco, né? E só ele já faz bastante coisa, então... Sim, então o que foi feito, né? A pró-reitoria foi aqui, deslocou um funcionário para ser o secretário do CEP, ele não é originário da Faculdade de Educação, ele veio até do Colégio Cutuca, e porque nós temos uma particularidade em relação ao outro CEP, porque o CEP, né, que a gente chama assim de forma, digamos, né, carinhosa, o CEP da medicina, ele tem uma coordenação e 2 secretários por conta dos trabalhos do CEP. E no nosso caso, a nossa mesa coordenadora, ela não tem um coordenador, né, por conta do CEP, né? Tanto eu, quanto o Tiago, como os demais membros da mesa, a gente manteve, né, mantém os nossos trabalhos de pesquisador, de professor. Então, por isso, nós consideramos que a gente precisava ter, no mínimo, né, um secretário por conta das atividades do CEP-CHS. Então, hoje, a Faculdade de Educação, ela cedeu o espaço
ela cedeu armário, mesa, na questão de mobiliário, e a PRP entrou, né, com computador, com o demais que a gente precisava. E funciona dessa forma, né? A gente tem um secretário que fica por conta do CEP e nós, coordenadores, né, da mesa, a gente, né, encaixa, eu diria assim, né, as atividades do CEP dentro das nossas outras funções, o que é um pouco diferente do que acontece no outro CEP, né? Então, a gente tem uma demanda muito grande e esse secretário ele é essencial. Com relação a pessoas que ajudam com notas técnicas, na realidade, nós somos um CEP que nos ajudamos de forma coletiva. Nós não temos ninguém específico para determinadas atividades. Uma coisa que a gente tentou implementar é que o nosso CEP procura trabalhar de forma bem coletiva, né? Então, todas as atividades que são feitas são divididas entre os membros da mesa ou até mesmo entre os pareceristas. Todas as questões que sejam na mesa, chegam até a mesa, né? São discutidas na mesa, mas são levadas para os pareceristas. A gente procura, aí trazendo um pouquinho da minha área, né, uma gestão bem democrática dentro do CEP, né? Mas a gente não tem essa delegação de funções ou pessoas específicas para determinadas atividades. A gente procurou até mesmo porque o CEP, né, até porque a gente está aprendendo com ele, a gente trabalha de forma coletiva, não temos essa especificidade. Bom, vou voltar para o Tiago. Tem duas perguntas, Emerson e Edna, que talvez sejam perguntas mais relacionadas à pesquisa, por favor, né? Queria perguntar para o Tiago, Fernanda. Viu, Tiago, você despertou o monstro da dúvida em mim agora, porque você falou de Facebook, e Facebook tem sido um nicho de pesquisa, principalmente para a área da educação, em tempos de pandemia, né? Que as pessoas entram e as informações elas estão lá, disponíveis. Eu fiquei muito em dúvida quando você falou que vocês também ficam estudando como fazer, porque eu me pergunto, como que uma postagem que recebe, por exemplo, mais de 3.000 comentários, a gente pode pedir autorização para as pessoas para falar sobre os comentários dela. Então, o cuidado que a gente tem é de tentar não identificar as pessoas. E a gente coloca isso nos nossos projetos. Agora, eu acho que não tem como fazer termo de consentimento, né? Só para esclarecer essa questão. Não, eu concordo, mas a questão é exatamente isso que você falou. Pode parecer óbvio para alguns. Minimamente tira o nome, tira a data, tenta fazer alguma coisa para não identificar. Só que já aconteceu de chegar umas coisas aqui que, assim, de algumas coisas que não passaram, chegou na gente, tipo, isso aqui vai dar problema. De gente que realmente foi lá, defendeu e tá lá com foto, com nome, com tudo. Então... sim. Então, o ponto é mais esse, sabe? É que eu acho que a gente tem essa questão, né? Que a função do comitê de ética é proteger o participante, mas eu acho que na prática a gente também está ali meio que como um detector de isso aqui vai dar problema, sabe? Que nem todos os pesquisadores têm isso muito, muito em mente, né? Que, então, assim, pode parecer realmente óbvio para algum. Então, vou tentar minimamente o que der para fazer aqui para não identificar a pessoa, para pelo menos não ter problema, vamos fazer. Só que tem gente que vai e coloca, e tem gente que insiste, não, é para colocar mesmo. E que, assim, se for uma pessoa pública, até dá para discutir, mas se não for uma pessoa pública, não faz muito, pelo menos não entra muito na minha cabeça isso de, não, eu tenho que identificar mesmo. E já aconteceu de gente me procurar exatamente para justificar que não, tem que identificar mesmo, porque tá ali, porque foi a pessoa que fez e tal, e enfim. E sem ser pessoa pública, sabe? Então fica meio estranho. Blog, você tem o administrador do blog, então você tem como pedir autorização para ele. Até entendo que dá. Sim. Uma coisa que a gente faz às vezes é se tem um grupo no Facebook e a pessoa, sei lá, pelo menos entra em contato com o administrador, alguma coisa assim, sei lá, tem algum tipo de contato, sabe?
Se puder, óbvio, mas óbvio que tem situações que são mais complicadas. Então, acho que vai de situação para situação. Então, não é só porque é no blog, não é só porque é no grupo de Facebook, não é só porque é um comentário numa página do Facebook que tudo que a gente disser para um se aplica para todos os outros casos, né? Aliás, isso a gente fala muito, que já teve pesquisador, assim, ou já aconteceu isso, de usar um modelo de outro colega, inclusive vir com o CAI do outro projeto, com o nome das pessoas do outro projeto, e aí você estranha que, como assim tá com o CAI se é a primeira submissão, sabe? E tem o pessoal que realmente pergunta, o que eu tenho que colocar para passar? E assim, não é o que você tem que colocar para passar, depende da sua pesquisa. Então, tem coisas que a gente vai aceitar para sua pesquisa e não vai aceitar para outras, sabe? Certo. Obrigada, Thiago. E vai de caso a caso. Agora tinha o Emerson, né? Isso, eu vou tentar ser breve também, porque primeiro eu agradeço, né? Porque traz um pouco aí a visão de outro local e ajuda bastante a entender que poderia ser possível, né, aqui. Até porque eu acho que tem muitas dúvidas, né? Eu vou tentar resumir só para pensar nessa parte A gente estava também refletindo. tem, talvez a gente tenha mais experiência, só isso. Mas ajuda essa experiência. E eu acho que talvez até pelo tempo, eu estava bem refletindo aqui o que mudaria no nosso caso, né? Com toda a experiência de vocês, o que mudaria? Estava mais refletindo nesse sentido. Aí eu comecei a imaginar uma estrutura matricial, né? Que vocês eu vi que tem, além de unidades, tem centros no site, né? Sim. Até 2 programas de pós. Então, no fundo, parece... Aí a primeira pergunta, vou tentar fazer 2 ou 3 só. A primeira pergunta, se você já tem essa dinâmica de ser também, pela fala sim, mas eu entendi que pelo site é muito mais focado na unidade, centro, do que na metodologia. Então, eu estava imaginando uma coisa que podia ser matricial, né? A metodologia e a unidade. Até você comentou, se vem um questionário, acho que o CEP manda para a gente porque parece estar mais relacionado aí com ciências humanas. Então, poderia ser algo matricial, né? Olha, se a abordagem é um survey, questionário, e determinada, aí não precisaria ser não precisaria se preocupar com a área, né? Se está baseado numa metodologia específica, já poderia ser analisado por esse grupo mais de ciências humanas, né? Por exemplo, a etnografia, eu acho que tem uma matriz, né? É um pouco a metodologia, até pela própria, né, 510, as especificidades metodológicas, mas também especificidade da área, né? Não só humanas, mas sociais, aí tem economia, e a minha lá é administração, então poderia ter alguma coisa matricial. Não sei se a primeira pergunta era essa, se você já pensaram nessa dinâmica. Logo? Pode falar, Essa? aí eu volto nas outras. Que parece ser a ideia, mas que é um pouco mais complicada de implementar exatamente porque, de fato, vai por unidade. Então, não é... Assim, pode vir alguma coisa, como eu tinha comentado, pode vir alguma coisa do pessoal da fasiologia aqui no IEL, que envolva muito mais medicina, pode vir da fonética experimental, e aí ele está usando algum aparelho que até às vezes invasivo para medir alguma coisa aqui no aparelho fonador. E, bom, é da nossa unidade, é das unidades que estão vinculadas ao nosso CEP, então vai vir para cá. Da mesma forma como se vier um survey da medicina, vai para o CEP da medicina. Então, por enquanto, na plataforma Brasil, a vinculação é mais por unidade, então o método ele acaba não entrando muito em consideração. A questão é como a gente vai fazer a apreciação. Entendi. Parece bom, mas é difícil implementar. Vou fazer só mais uma, então, para resumir, né? Eu entendi que não foi dada tanta obrigatoriedade no início, né, para envio. Eu entendi que alguns órgãos, alguns centros, eles acharam importância, porque a gente tem esse problema, que tem quem acha que atrapalha. Eu mesmo, lá no meu campus, tem muita gente que fala, não, vai atrapalhar meu cronograma, vai demorar. E, por outro lado, tem gente que acha que ajuda muito. Inclusive, agora deu um pouco de uma discussão, porque mudou o sistema e o pessoal fala, nossa, mas agora quem vai olhar o projeto? Como se fosse uma banca, né? Não é, né? É só para a parte ética. Mas, então, a primeira pergunta é essa. Vocês, então, não teve aquela obrigatoriedade do envio, né? Até para a gente refletir. Começou, talvez, até pela demanda por quem está mais interessado em enviar. E, inclusive, os institutos, os centros. E vocês só usam a plataforma Brasil mesmo, né? Sim. Acho que eram essas. A gente só usa a plataforma Brasil e foi isso. É que no início a ideia era criar um CEP de humanas e eu acho que teve alguns problemas aqui. Eu não sei se teve algum problema que foi o estopim. A Sandra talvez tenha mais informações sobre isso, que ela estava mais envolvida com o CEP antes de eu chegar.
Mas a gente chegou a ter alguns problemas, ainda está tendo, e o que eu entendo é que foi uma medida da própria Procuradoria-Geral e da Pró-Reitoria de Pesquisa de se resguardar. Então, assim, se está acontecendo todos esses problemas, e são problemas que têm a ver com a parte ética, ainda tinha também a questão da FAPESP cobrando pelas políticas de boas práticas, que a Unicamp agora finalmente tem, né? Então está bem atrasado, o próprio pró-reitor de pesquisa falou que está bem atrasado, né? Então, se está vindo, a gente está tendo vários problemas e tem a ver com isso, então vamos obrigar todo mundo a passar, porque aí, pelo menos, as pesquisas que foram feitas pela Unicamp passaram pelo olho de alguém que está ali para detectar possíveis problemas desse campo mais ético, mais de boas práticas, enfim. Então, não é que vai eliminar a possibilidade de dar problema, mas pelo menos a gente tem um sistema, né? Tem um sistema ali de que vai passar por alguém que está pronto para olhar isso, para pegar essas coisas. E pode ser que não passe também. Alguém que chegue e diga que não, minha pesquisa não envolve humanos e para o sistema tá ok. Se não tiver ninguém ali, eu não sei como funciona, mas se não tiver ninguém checando, o sistema vai deixar passar, né? E aí, se der problema, bom, a gente tinha um sistema, você mentiu no sistema. Então, não é problema do Unicamp. Posso complementar, Tiago? À vontade. Mas eu acho que é interessantíssima essa pergunta, porque, claro, a gente também teve muitas resistências, né? A gente teve Inclusive da gente, a gente não era lá muito a favor dessa obrigatoriedade nisso, sabe? Porque Sim, nós realmente... também. Inclusive tem a questão de demanda, porque a gente achava que muita gente enviava os protocolos para a gente nas humanas, quando virou obrigatório, assim, a gente demorou para se acostumar de novo. A gente tinha a ideia, né, talvez um pouco romântica, que a gente estava trabalhando com a formação, né, com o convencimento, e aí quando veio a obrigatoriedade, isso meio que nos trouxe uma outra realidade, né? Mas antes disso, a gente tinha também, né, os pesquisadores que consideravam que atrapalhava, a gente tinha aqueles pesquisadores que diziam, não, mas na minha área, imagina lá, o autor tal, se ele tivesse lá em 1800 ter passado, né, ter essa obrigatória, não teria feito essa descoberta, não teria feito essa pesquisa, e por aí vai, né? E a gente tinha também aqueles pesquisadores que, tipo assim, não, tudo bem, tem que passar por um comitê de ética, eu não concordo, eu não vou passar, né? Então, ficou tudo resolvido. E aí, com a obrigatoriedade, né, que foi uma decisão da Unicamp, isso tudo mudou, né? Porque também a gente tinha, né, aqueles pesquisadores com experiências em pesquisas internacionais, e aí que diziam, não, mas eu fiz a minha pesquisa lá, lá não tem isso, lá sou eu responsável, por que aqui é assim? Então, assim, foi toda uma mudança, né, que se implementou de dizer, não, é um comitê de ética, são normas, né, específicas do Brasil, então é uma etapa, né? Agora, eu acho que vale a pena destacar aqui, embora não está em nenhuma das questões, é que a área de ciências humanas e sociais, uma das grandes discussões é a tipificação de risco, né? E que, né, depois de um longo debate, né, eu acho que ainda está, né, Tiago, em consulta pública. Eu acho que ainda está. Me parece que ainda está a questão, né, da tipificação de risco, né? Porque É que virou tipificação de pesquisa agora. Eles mudaram o nome. Perdão, é verdade. A grande questão, né, é que existe um debate, né, que a partir do momento que tiver essa resolução, que tiver essa tipificação, que se poder, né, vai se poder mudar, né, um pouco, ou agilizar os protocolos de pesquisa na área de ciências humanas e sociais, com referência a essa tipificação de risco, né, que é algo que ainda não está consolidado, mas que eu acho que é importante a gente estar atento. Muito bem. Eu estou olhando aqui a lista de inscritos. Mais alguém
Gostaria, Andréia, eu queria fazer só um comentário também, que tem Tá um bom. pouco a ver com essa questão de riscos, né? É que a nossa coordenadora geral, ela adora usar esse exemplo, e eu acho que é um exemplo interessante, de fato, para mostrar que, às vezes, as pesquisas com humanas podem ter algum risco, pelo menos se você não tentar passar por um comitê de ética antes, né? Que é... Bom, você deve ter pesquisa assim, que vai fazer, por exemplo, uma entrevista obviamente, né? Você não, a princípio, não vai acontecer nada, né? Mas você pode fazer uma entrevista com pessoas em alguns contextos muito específicos. E aí a gente tem alguns pesquisadores aqui que às vezes fazem pesquisa com presidiários. E o exemplo que a nossa coordenadora geral usa você pode fazer uma entrevista com mulheres que fizeram aborto e, infelizmente, aqui no Brasil, o aborto é crime. Então, se você... E aí as pessoas vão lá, querendo fazer tudo certinho, tá aqui o TCLE, você vai assinar. E se ela assinar, você está fazendo ela confessar risco. Você tem um documento, confessar crime, né? Então, você tem um documento que está fazendo a pessoa confessar um crime. E isso é um risco absurdo, sabe? Então, esse seria o clássico exemplo de pesquisa em que você não pode registrar nada do participante, né? E porque só o fato de registrar você está colocando a pessoa em risco. E que se a pessoa, assim, eu não vou passar pelo comitê de ética, se perguntarem, porque eu já vi acontecer isso, se perguntarem, eu passei um TCLE aqui. Assim, o risco foi exatamente você ter passado o TCLE. Esse foi exatamente o problema nesse caso, né? Então, Thiago, é legal que passe pela gente exatamente porque a gente tem um pouco mais de tato para esse tipo de coisa, sabe? E se a gente não sabe, a gente vai procurar, sabe? Tiago, é excelente, desculpa eu entrar aqui, porque eu acho que esse Não, é vontade. um ótimo exemplo do que a gente, em ciências humanas, discute bastante. Se de um lado parece que eticamente você cumpre alguns requisitos éticos ao deixar claro quais são as autorizações que você faz mediante o participante, através de um expediente, né, de um documento, como o termo de consentimento livre esclarecido. Por outro lado, para alguns desenhos de pesquisa, ele é o próprio risco. Exato. Nós tivemos aqui uma vez uma pesquisa no Comitê de Ética discutido, que é justamente dentro de presídio, que é para ver o uso de drogas dentro de presídio. Uhum. E então, assim, é isso, é um entendimento que o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é a famosa faca de dois gumes, sabe? Então, não é uma obrigatoriedade pela obrigatoriedade em si, tem que ter uma leitura do que são aspectos éticos em ciências humanas e que eles esbarram lugares, às vezes, bem diferentes de outros desenhos de pesquisa, né? Então, esse exemplo eu acho que foi muito claro para entender essa imbricação inteira, ética, pesquisa, risco, desenhos de pesquisa, humanas no meio disso, né? Então, só para destacar, né? Fernanda? Sim. Eu vou acrescentar um comentário, posso? Acho que não tem ninguém inscrito, né? Então, e nem precisa ser tão radical. Nós que fazemos pesquisa em escola, em escolas, o que a gente encontra muitas vezes, né? Atos discriminatórios, maus tratos às crianças. E aí a gente tem uma dificuldade, porque muitas vezes a gente tem ética para fazer a pesquisa, então mantém o sigilo, etc. Mas quando a gente vai fazer a devolutiva na escola, é uma complicação, porque muitas vezes, quer dizer, as pessoas elas se reconhecem, né, na discussão que a gente está fazendo, e aí já está publicado, não é? Porque a gente avisa, olha, vai sair um artigo científico, vai ter a tese, vai ter isso, aquilo. E a gente, tá bom, preserva o sigilo da pessoa relativamente a quem está distante, mas ali próximo eles se reconhecem. E eu sempre discuto com os alunos que complicação, qual que é o passo ético aí? Não é? Porque a pessoa às vezes se sente traída até, não é? Porque você problematiza o que acontece na escola, você problematiza o que está sendo afirmado, não é? Então, eu não sei, a gente tem muito ainda para caminhar, né? Para ver o que é isso, quais são esses passos, né? Tem muitos mais passos ainda, né? Não, isso é um caso interessante.
Já passou, Sandra. A gente não foi exatamente com escolas, mas a gente teve um caso aqui. Eu acho que esse que foi o estopim para a gente, pelo menos na minha opinião, para a gente implementar essa obrigatoriedade, que foi uma coisa mais ou menos assim, que a pessoa não estava dizendo nada sobre quem é, não estava identificando nada ali, ninguém que participou da pesquisa, só que teve um momento em que a pesquisa começou a ganhar muita publicidade, e quando ela ganhou publicidade, as pessoas se identificaram e entraram com o processo contra o pesquisador, e a Unicamp, obviamente, está no meio. Eu já E tem alguns isso casos que a mesmo. gente consegue pegar, mas, enfim, tem outros que é mais difícil. Desculpa, pode continuar. Não, eu só ia complementar na fala da Fernanda, que eu acho que é importante a gente destacar, porque ela trouxe o exemplo aí de pesquisas realizadas em presídios, e assim, o que a gente vem observando é que os próprios presídios, eles têm o seu, que não é bem um comitê de ética, mas existem outras normas, né? Eles têm um comitê próprio lá para autorização de pesquisa, e isso, às vezes, né, é outro complicador para o pesquisador, porque ele precisa submeter ao comitê de ética, né, da universidade, mas ele também precisa passar por essa autorização, né, É a Secretaria de Segurança Pública. Tem o CEP da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Isso mesmo, eu acho que isso é importante. E falando um pouquinho do que a Regina trouxe, eu acho que a questão, a gente considera a questão, né, dos procedimentos éticos, se já são complicados e difícil para nós, né? Obviamente, para o participante de pesquisa, isso ainda é mais, né, ainda mais novo, né? Então, a grande questão, particularmente, né, eu penso assim, é deixar claro para o participante aquilo que a pesquisa que está sendo realizada, né, e o que vai ser feito com aqueles dados, né. É claro que isso não vai impedir que ele lá na frente se identifique, mas ele tem que estar ciente, né. Eu acho que a grande questão, e aí pensando nas escolas, né, é você mostrar para o participante, olha, isso é uma pesquisa, o que você está respondendo é para uma pesquisa que tem esses objetivos. Isso é fundamental, porque a gente não estava habituado a isso, né? E aí é muito da minha área também, né? Mas a gente estava muito habituado a ir lá fazer pesquisa, até dar uma devolutiva, mas nem sempre as pessoas estavam cientes do que elas estavam, o que era uma pesquisa, né? A gente não pode esquecer isso. Então, eu acho que o grande papel, né, do comitê de ética e também de nós, como pesquisadores, é isso, deixar claro os procedimentos da pesquisa, para que esse participante não tenha como, né, lá na frente, ou caso ele venha a reclamar ou a fazer uma denúncia, de dizer, o pesquisador ter esse documento. Não, você estava ciente, né? Você autorizou. Agora, eu vejo no nosso comitê de ética que, às vezes, o pesquisador não é nem por maldade, mas, às vezes, ele não se preocupa com alguns detalhes, né? Por exemplo, você vai filmar, mas você está pedindo a autorização do participante para a filmagem? Você está dizendo para que, onde essa filmagem vai ser guardada, armazenada, o que você vai fazer com ela? Você está tirando uma foto, você tem essa autorização, você vai publicizar? Então, eu acho que a grande questão, e a gente tem um longo desafio, é deixar bem claro os procedimentos da pesquisa, né? Para que o participante tenha, ao autorizar, ele esteja ciente do que ele está autorizando, né? Então, eu estou autorizando que seja feita dessa forma, né? Não é simples, né? Não é simples, né? Na teoria funciona bem, mas na prática é um longo desafio, né? Como pesquisadora, eu também acho que não é tão simples, né? Eu já vivi essa questão, e sempre gosto de dar esse exemplo de uma pesquisa que eu realizei e que chegou na hora, né, a gente tinha autorização, a solicitação de autorização para tirar uma foto.
numa secretaria, e foi muito interessante que todo mundo da secretaria queria sair na foto, e foi uma situação bem embaraçosa, porque a ideia da foto não era de uma foto de todos os funcionários, né? Era de uma foto específica de quem estava dando a entrevista. E aí a sorte foi, né, que eu estava com outros termos de autorização da imagem, e aí eu tive que parar tudo e explicar, olha, é uma foto para uma pesquisa, eu tive que fazer um TCLE, né, na hora ali, de explicar, olha, não, a gente está tirando essa foto, porque essa foto é para ser publicizada na pesquisa, mas não era claro para as pessoas queriam sair na foto, era muito simples, eu quero também estar na foto. E aí, como que você não autoriza, não, eu não vou bater a foto com você, né? Ou eu vou bater a foto com você e depois vou desconsiderar essa foto, também não seria justo, né? Então, a gente teve que explicar, olha, não, é uma foto, isso vai ser publicizado, mas assim, foi um impasse que particularmente eu vivi como pesquisadora, que não estava em nenhum manual, né? De chegar lá e, de repente, a secretária, a auxiliar da secretária, a coordenadora, não, eu também quero sair na foto, né, quero todo mundo posar para foto. Não, mas não era esse a questão, né? Quem autorizou. Então, é um grande processo, né? Eu entendo que é um aprendizado que a gente vai passando, né? E vai percebendo a importância de deixar claro o cuidado com o participante da pesquisa e também com o pesquisador. Adicionando uma coisa também, eu estou fazendo ligação com outro caso que talvez seja interessante realmente deixar bem claro para o participante que tipo de dado, quais são os dados que você pode divulgar e tal, porque, assim, existem aquelas pesquisas que você vai fazer com, a gente chama de pessoas notórias, assim, né, que se você for fazer uma pesquisa com, vamos dizer, os últimos 5 secretários de educação de Campinas, alguma coisa assim. Bom, o universo ele é muito bem definido, então é fácil você identificar quem são as pessoas, até identificar quem disse o quê, se você acompanha um pouco, né? Independente de você ter identificado ou não. Então, é o tipo de pesquisa que a gente sempre diz que, olha, ok, é perfeito você dizer que você não vai identificar e tal, mas pelo menos indica que, olha, pelas características da pesquisa, é fácil alguém te identificar, sabe? Então, por mais que eu não diga, vão ter pessoas que vão poder identificar, né? Talvez seja o caso de pensar em alguma coisa mais ou menos parecida para esse tipo de coisa, que você está fazendo alguma coisa num local específico, por exemplo, na escola, com uma turma específica, com turmas específicas, um ano específico, e indicando quais são os dados, de repente dá para talvez dizer que, olha, eu não vou dizer o nome, não vou dizer nada, mas esses são os dados e pode ser que, de repente, você fale de um jeito, aí eu lembro até de linguística forense aqui, né, tem toda aquela questão de discurso, você consegue identificar mais ou menos quem foi que disse o quê, mesmo, né, não conhecendo tão bem, só observando um pouco, né. Então, assim, pode ser que alguém te conheça muito bem e vai te identificar, mas são esses casos, sabe, não vai ser tão fácil, não vai ser todo mundo que lê a pesquisa vai te identificar, mas pode ser que uma pessoa, 2 pessoas te identifiquem, então talvez seja uma possibilidade. E aí eu vou voltar só num ponto rápido também, eu prometo ser rápido, que a gente estava falando sobre pesquisa em prisões, né? E aí às vezes a gente acaba tendo que se meter um pouquinho no método também, mas por outros motivos. O que acontece o nosso secretário parece que ele fez um atendimento com alguém e esse assunto surgiu. Que alguém queria fazer uma entrevista com os presidiários e tal, e ia gravar, né? Só que você vai conseguir entrar no presídio com um celular, realmente, sabe? Então, às vezes são coisas que, pra gente, como pesquisador, eu vou fazer e essa é uma forma legal de fazer, eu vou gravar. Só que, será que eu consigo realmente entrar com um gravador em determinados locais, né? Então, são algumas coisinhas que às vezes fogem da nossa cabeça, mas que a gente precisa ter em mente na hora de avaliar também. Perfeito. Olha, vai ter mais uma para finalizar, né? Porque a gente já está com o horário aí bem apertado.
Mas é porque é muito rico, né, o assunto, são muitas dúvidas, na verdade, porque a gente lê a 510 e fica com mais dúvidas, muitas vezes, né, e principalmente por conta daquela lista de pesquisas que não precisam de avaliação ética. Então, isso dá uma confusão. Muita confusão. Você vê o Thiago que fez a pergunta, né? Ele é funcionário novo, e ele veio me perguntar porque essa pesquisa com dados processuais, né, de peças processuais, ou até um boletim de ocorrência, né, entrou pelo outro canal nosso, né, de não humanos e não animais, e embora são dados públicos, né, mas muitas vezes não estão anonimizados, né, então você tem o nome da pessoa lá, é um dado sensível, né, exato. A pessoa já está numa posição desfavorável, eu imagino, né, ela já está numa posição muito desfavorável, eu fico me colocando no lugar dela, penso, eu não gostaria que um pesquisador ficasse ali fuçando, né, e de repente, se a pesquisa não entra pela plataforma Brasil, ele não tem um direcionamento de como lidar com esses dados de forma ética, né? Assim, olha, você precisa anonimizar, né? Cuidado na hora de publicizar, né? Então, eu dei a mesma sugestão que você deu, eu dei para o Thiago, eu falei, na dúvida, vai para a plataforma, né? Na dúvida, a gente faz isso também. E deixa eu passar a palavra para a Andréia, ela também é funcionária nossa e ela tem uma afinidade grande pelas ciências humanas, ela queria fazer uma última pergunta. Pode falar, Andréia. Então, a minha dúvida é que vocês separaram o comitê de vocês, Ciências Humanas e de Medicina, né, pela unidade administrativa, acadêmica de cada local. E antes de separar, como que vocês faziam essa separação do que era analisado pela 510 e do que era analisado pela 466? Só da pesquisa envolver um simples questionário, uma entrevista, já faziam essa separação? Entendiam que todo questionário, toda entrevista era pela 510 e os procedimentos, se tivesse algum procedimento envolvido, era pela 466? Porque quando a gente recebe as pesquisas, fica aquela dúvida, né? Mas essa entrevista é feita, sei lá, no departamento de ginecologia. Por qual resolução a gente vai analisar? Pela 510 ou pela 466? Não, pois é. De fato, assim... eu não sei se a Sandra sabe melhor como é que era a orientação lá da mesa quando a gente estava ainda na medicina, mas eu entendo que, pelo menos do que eu me lembro de ter visto, né, eu só peguei projetos de fora das humanas quando eu realmente estava, quando a gente ainda não tinha o subcomitê, né? Então eu entendo que já era uma coisa mais ou menos por unidade também, sabe? Mas era na decisão, eu imagino que era da decisão da mesa coordenadora. Então, assim, a mesa dá uma olhada, esse aqui vai para as pessoas X, porque eles têm um pouco mais de afinidade com essas áreas. Mas eu acho que a Sandra vai saber falar um pouco melhor disso, eu não sei. Eu entendo que era assim. Eu já entrei no comitê de ética, logo que eu entrei foi criada a subdivisão, então a origem é essa mesmo, a origem já era por departamentos, né? Então, e por unidades. Quem fazia essa divisão era o secretário, me parece, do comitê de ética. E, claro, na hora as apreciações eram feitas pelos pesquisadores da área de ciências humanas e sociais. Eu não me recordo, no período que eu fiquei de subcomitê, de ter algum destaque de uma pesquisa encaminhada para um parecerista, digamos assim, que não fosse apropriado, porque até mesmo nós entramos no comitê de ética e, inicialmente, a gente também recebia protocolos de todas as áreas, né? E ali, na hora da reunião do colegiado, é que a gente tirava, né, algumas dúvidas. Logo que eu entrei, foi criado o subcomitê foi resultado de eu vou usar o termo, de uma luta das ciências humanas e sociais, para que tivesse avaliações feitas por pesquisadores pareceristas com afinidades na área.
Isso foi um ganho naquele momento, né, mas que não resolvia o problema, porque ainda assim, para o pesquisador que não tinha conhecimento de como estava organizado o comitê de ética, ele também não se sentia confortável, porque ele também não tinha uma garantia, né, digamos assim, uma certeza que o seu parecer foi avaliado, né, por alguém da área das ciências humanas e sociais. E o caminho foi de separar mesmo o comitê. Então, ele começa como um subcomitê, mas caminhando para ter a sua independência, a sua autonomia. Inclusive, a gente tinha um coordenador, embora eu não sei exatamente qual era a função dele. Muito bem, Fernanda. Então, a gente, juntas, né, em nome dos relatores, a gente agradece demais a presença de vocês, as dúvidas, foi muito enriquecedor. Né? A troca de experiências é fundamental, né, para nos ajudar. Né? E a gente segue nesse desafio e gostaria até de manter um canal com vocês, de repente. Com certeza, né? Eu ia propor, inclusive, se vocês não tocassem no assunto. Não, mas com certeza, e eu tenho provocado, né, eu não sou da área de ciências humanas, mas eu tenho provocado muito meus colegas para que a gente, a partir desse grupo, né, formalize e vislumbre, né, a abertura de um novo CEP, né, com esse enfoque dentro da Unifesp, já que a gente só tem um. Né, e essa troca de experiências vai ser fundamental. Até para provocá-los também e, de repente, deixá-los animados. Então, eu gostei da animação e da empolgação de vocês e torná-los animados também com esse desafio. Pode falar, Fernanda. Quiser encerrar. Acho que a Paula, né? Acho que, bom, o Thiago se antecipou. Eu acho que para a gente é fundamental poder manter esse contato mais regular com vocês, justamente nesse momento. Para a gente seria muito importante, em que a gente está começando a fazer o caminho que vocês já fizeram. A gente tem muitas questões, muitas dúvidas. Foi muito rica a fala de vocês dois, né, Sandra e Thiago. Eu anotei muitas coisas aqui, elas já respondem, em parte, muitas das questões, então anotei no sentido de sistematizar também, para avançar em algum grau, questões que a gente já tinha nesse grupo formado, que é um grupo para pensar mais especificamente ciências humanas e sociais e as questões do Comitê de Ética relacionadas a isso. E aí o que eu tenho mesmo é agradecer, e as falas de vocês, elas já fizeram muito sentido justamente porque a gente já está naquela latência das dúvidas e das questões e das tentativas de solução, né? Então, ela ressoou muito porque a gente está muito ativo nessa pauta. E agradecer também a participação de todos os membros aqui do CEP, porque eu acho que as perguntas e as dúvidas, né, também ajudam muito a gente a estar já alinhado nesse entendimento, é interessante ou não, para a gente ter um CEP em Ciências Humanas, e o Thiago foi claro nisso, não há um CEP em Ciências Humanas exatamente, há CEPs, isso é fundamental, esse entendimento, né? Então, há CEPs, e há justamente aqueles que são, talvez, nas suas composições, tem que ser interdisciplinar o corpo docente, isso é uma garantia, justamente, esse o desenho que talvez garanta mais do que a decisão prévia se essa pesquisa vai para um CEP ou outro. Ela vai para um CEP, e esse CEP vai ter condições de aferir questões éticas relacionadas. Então, enfim, um conjunto de coisas que eu não vou retomar aqui pelo avanço da hora, mas eu queria agradecer profundamente, porque isso faz a gente pensar todas essas dimensões que têm a ver com pesquisa, metodologias e ética. Então, mais uma vez, obrigada, Sandra, obrigada, Thiago, obrigada, Paula, pela coordenação do CEP agora, que assumiu depois o professor Miguel, e aos membros do CEP também, a todos vocês. Bom, a gente agradece também o convite. A gente também, enfim, da mesma forma que é importante para vocês que estão começando e a gente já fez um pouco desse caminho, a gente também está no início, então quanto mais gente conversando é sempre melhor para, enfim, ver outros pontos de vista e tal. Então a gente que agradece, porque é muito legal ter esse contato. Verdade. Também faço das palavras do Thiago aí as minhas, agradeço, né? Agradeço a atenção de todos aí, de todas, e
foi ótimo, né? Para nós, com certeza, é um aprendizado também. Obrigada, gente. Então, obrigada pela presença dos relatores todos aqui, convidados. Boa tarde a todos e até quarta-feira que vem. Obrigada, Tiago. Obrigada, Sandra. Até breve.